vamos ler juntos o Salmo 95, de 1 a 6. Vamos lá? Vinde, cantemos ao Senhor, com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação. Saiamos ao seu encontro com ações de graças, vitoriemo-lo com salmos. Porque o Senhor é o nosso Deus supremo e o grande Rei acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra e as alturas dos montes lhe pertencem. Dele é o mar, pois ele o fez, obra de suas mãos, os continentes. Vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor. Podem sentar-se. Agora nós vamos ouvir um cântico com o presbítero Luiz Vassão. Eu fui no jardim bem a sós, a fragrância pura e celeste, pude então ouvir doce e meiga voz, a voz gentil do Mestre. Que alegria sempre essa voz ouvir, eu te amo ao pecador, mesmo a morte lá sobre a cruz sofri, para sempre te redimir. Ouvi sua voz divina em acentos muito suaves, que falava a mim com tenor igual à voz gentil do Mestre. Que alegria sempre essa voz ouvir, eu te amo, ó pecador, mesmo a morte lá sobre a cruz sofri, para sempre te redimir. Que alegria sempre essa voz ouvir, eu te amo, ó pecador, mesmo a morte lá sobre a cruz sofri, para sempre te redimir. Agora nós vamos convidar a nossa irmã Maria Júlia
que vai nos trazer uma poesia. Senhor, de coração, eu te dou o que tenho. De coração, nós apresentamos a Deus o que temos. Em tudo que nós fazemos, nós temos que fazer de todo o coração. Isso é o mais importante. Aniversário da SAF. Esta poesia foi escrita por uma senhora de 80, quando a SAF fez 83 anos. E ela, na sócia emérita, tem 83 anos a SAF, da senhora chamada Zuzu Camargo. Eu esqueci agora o nome do lugar. Aniversário da SAF. 62 anos completos de trabalho e também muitas vitórias. Tens arrojo e tens peleja, é sem dúvida nenhuma uma bênção para a igreja. Por todas as senhoras que são sócias desta SAF, eu desejo nesta hora render graças ao Senhor, pois concedeu a cada uma um ano mais de convívio, um ano mais de alegria no trabalho do Senhor. São mulheres dedicadas na obra do nosso Senhor, que unidas e ativas trabalham com muito amor. São mães, esposas e amigas, na mesma fé irmanadas, são de Cristo escolhidas, são obreiras consagradas. Cada uma dá de si um pouco mais para ajudar, para que a SAF querida não pare de trabalhar. Eu te saúdo neste teu aniversário com toda a minha emoção, dizendo neste momento, tu és para todos nós a SAF do coração. Muito obrigada. Vamos convidar agora o conjunto Adorarte. Graça e paz, irmãos. Nós louvamos a Deus pelo aniversário de 62 anos da nossa SAF e que, acima de tudo, por todo o seu trabalho, sua história, o nosso Senhor Jesus Cristo seja sempre exaltado. Sempre exaltado o seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Cante conosco. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Eu louvarei. Ele é exaltado, para sempre exaltado o seu nome. Louvarei.
Assentados como nós estamos mesmo, nós vamos ter um momento Ana. É o momento em que nós oramos com a pessoa que está do nosso lado, né? Pelos nossos filhos, filhos nossos que são filhos sanguíneos e filhos daquele que nós adotamos também. Então, nós vamos orar, que não atrapalhe a pessoa do lado, né? Orarmos, e logo depois, a Maria Isabel, que é a responsável pelas mães de oração, ela virá aqui à frente, terminar com uma oração. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, por esse culto que nós estamos tendo aqui na igreja, Senhor Deus, pelo aniversário da SAF, Senhor Deus, 62 anos, que até aqui o Senhor nos abençoou. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, continua nos abençoando, Senhor, a cada programação da SAF, a cada trabalho, Senhor, que o Senhor continue nos dando força, nos ajudando, nos animando, Senhor, que nós nunca desanimemos, Senhor Deus, do trabalho da SAF, pois a SAF é muito importante, Senhor Deus. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor fez até hoje nas nossas vidas. Obrigado, Senhor, por essa tarde, obrigado para cada convidado que está aqui, e muito obrigado por tudo. Em nome de Cristo Jesus é que eu te peço e te agradeço. Amém. Agora nós vamos ouvir o conjunto feminino Estrela da Manhã.
Nós vamos convidar agora o nosso preletor da tarde, reverendo Milton Ribeiro. Dispensa qualquer comentário, né? Porque ele não veio. O pessoal vem, você convidou porque ele é presidente do presbitério de Santos. Falei, não. Quando eu convidei, não convidei pensando nisso, não. Eu convidei porque ele é filho dessa igreja. Começou, eu lembro dele vindo de mão dada com os irmãos e o avô dele, o seu Ribeiro. Eu lembro dessa época, quando eu comecei na igreja. Então, ele faz parte da nossa história também. Foi por isso que eu convidei e agradeço desde agora o senhor ter aceito o nosso convite. Mais uma lembrança que essa semana eu completei 60 anos. Já pensou? 60 anos. Eu me lembro bem da construção do antigo templo, e desse aqui eu participei diretamente. Quero agradecer o honroso convite da SAF, agradecer o pastor por me convidar, o secretário, não é secretário, é o conselheiro da SAF, eu agradeço de coração. Eu estava ali sentado lembrando das músicas, e sempre que venho para cá, a minha memória, ela vai se tornando mais presente, porque na proporção de vida, de anos de vida, atualmente, dificilmente pode ser que eu chegue a 120 anos, mas eu tenho atualmente mais passado do que futuro. Já passei da metade da média da idade do povo brasileiro, que agora subiu para 74 anos. Mas eu agradeço muito a Deus pela oportunidade de ser criado aqui nesta igreja. Corri aqui quando tinha estacionamento, tenho boas memórias aí de muitos que estão aqui. Muitos brincavam comigo, que estão sentados aqui, o Josias, tem o Domício, parece que eu tinha visto o Domício, mas ele não está não, né? Não está, a Ica, por exemplo,
lembro dela, de muitos outros, não vou citar todos, mas faço parte da história já. Gostaria de convidá-los para poder meditar num tema que fala sobre prioridades e urgências. Eu trouxe aí uns slides, isso. Prioridades e urgências. É um texto rápido, texto direto, que me ensina algumas lições, eu gostaria de compartilhar nesse dia de festa. Mateus 6:33. A uma determinada altura, Jesus ensina o seguinte: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Há uma diferença muito grande entre o que é uma prioridade e o que é urgente. A urgência, ela muitas vezes se impõe, ela grita, ela esperneia, ela faz você largar todas as coisas para atendê-la. A prioridade não. A prioridade é silenciosa, discreta, e ela permanece calada até você dar a ela o valor que realmente ela possui. E muitas vezes o que ocorre na vida é que as urgências, elas atropelam as prioridades. E as prioridades vão sendo deixadas de lado. E são elas que contam de fato e de verdade, não as urgências. E eu quero falar sobre algumas prioridades que nós encontramos no contexto das Escrituras. Se você alterá-las na sua ordem, elas não podem realizar o bem que elas estão destinadas. Porque na matemática a gente aprende que a ordem dos fatores não altera o produto, mas no caso das prioridades, altera-se. Então a primeira prioridade para você ter uma vida equilibrada e abençoada é Deus antes das pessoas. No universo existem Deus, pessoas e coisas. Eu devo adorar a Deus, amar as pessoas e usar as coisas. Quando eu estou centrado em mim mesmo e cultuo a mim mesmo, eu desprezo a Deus, eu amo as coisas e uso as pessoas. Eu devo amar a Deus sobre todas as coisas, é o primeiro mandamento. Esse amor não é um amor apenas sentimento. Geralmente amor na Bíblia é mais do que sentimento. A Bíblia me ensina que eu devo amar os meus inimigos. A Bíblia não me ensina que eu devo ter sentimentos bondosos com relação aos meus inimigos. Não, mas eu devo amar. E você vai procurar na Bíblia o que significa. Se ele tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Isso não é sentimento. Amar é dar ao outro o que ele precisa e não o que ele merece. E nesse texto eu aprendo que eu tenho que amar a Deus antes das pessoas. Deus tem que ser a prioridade na minha vida. Se eu estou tão ocupado, seja na igreja ou seja fora da igreja, que eu não tenho tempo para Deus, nem para as coisas que Deus ama, então eu estou ocupado demais. Eu tenho que rever a minha vida, rever a minha agenda, porque senão eu vou entrar em problemas, vou criar problemas. Então a primeira na ordem
segundo o texto bíblico, você tem que buscar a Deus. Deus, Ele está acima de tudo. Então, antes de acordar, ou melhor, logo que acorda, você deve buscar a Deus. Peça a Ele direção. Quando você deixa para orar e para buscar direção, depois que as coisas já estão confusas na sua vida, você, na verdade, comete um erro muito grande. Então, a prioridade na sua vida, antes de qualquer coisa, antes de buscar um conselho, antes de buscar solução, antes de buscar ajuda com um político, com esse, com aquele, Deus antes das pessoas. Ponto 1. Ponto 2. As pessoas antes das coisas. O mundo que nós vivemos valoriza mais o ter do que o ser. As pessoas muitas vezes valem pelo que elas têm, mas as pessoas são mais importantes que as coisas. Não podemos sacrificar relacionamentos por causa das coisas. O trabalho é uma coisa boa, ganhar dinheiro para o sustento da família é uma necessidade, mas não podemos esquecer ou desprezar o cônjuge e os filhos e sacrificar o relacionamento familiar para juntarmos mais bens materiais. Esse é o grande erro das famílias. O que Deus fala na Bíblia é que os filhos são herança do Senhor. Esses dias eu ouvi aí na internet um pastor aí, um líder, dizendo que não é nada disso. Mas a Bíblia diz isso, que os filhos são herança do Senhor. Você não precisa deixar herança para os filhos, não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia diz que os filhos é que são herança para você. E muitas vezes a gente, na correria da vida, a gente atropela, e muitas vezes a gente não dá aos filhos, ao cônjuge, à família, o valor que ela precisa e que ela merece. A Bíblia diz que gente que quer ficar rica, cai em muitas ciladas e angústias, enquanto que a piedade com o contentamento é grande fonte de lucro. Então, as pessoas antes das coisas. Se existe alguém que você deve cuidar, que você tem que gastar tempo, são seus filhos, seu cônjuge, é com esses, e aí são as outras pessoas ao seu redor. Então, Deus antes das pessoas, pessoas antes das coisas. Terceiro, o cônjuge antes dos filhos. Eu, depois de um tempo de ministério, já recebi algumas vezes um dos cônjuges, sobretudo os maridos, reclamarem da mulher que não se importa mais com ele, que agora só quer cuidar dos filhos. Apesar de serem herança do Senhor, os filhos não devem ocupar o lugar do cônjuge. A família nasce, não quando o primeiro filho nasce. A família nasce quando há o casamento. E aí se forma uma família. Existem famílias sem filhos. É uma família. Nós pecamos contra os próprios filhos quando damos mais atenção a eles do que ao cônjuge. E os filhos têm que perceber isso, que a mãe dá prioridade ao pai, que o pai dá prioridade à mãe, antes deles. E é isso que a gente não vê, porque geralmente se pensa que a ordem é outra, mas não é isso que a Bíblia ensina. O maior bem
que podemos fazer aos filhos é amar o cônjuge, é tratar bem o marido, é tratar bem a mulher. Isso faz um bem tremendo na vida dos filhos. Quando os pais vivem em harmonia, amor, fidelidade, os filhos sentem-se seguros e protegidos. A falência do casamento, infelizmente, é um desastre que acontece de uma maneira muito presente, até mesmo dentro das igrejas, mas a falência do casamento é um desastre na vida emocional dos filhos. Por isso, se você quer cumprir o que a Bíblia ensina, o seu cônjuge tem prioridade de tempo, de atenção. Coisas simples. Seus filhos vão compreender. Chega em casa, você vai cumprimentar primeiro o marido, cumprimentar primeiro a mulher, antes de cumprimentar os filhos. Eu sei que pode parecer duro, difícil, mas essa foi uma regra que eu apliquei no meu casamento, e eu combinei com a minha esposa sobre isso. As meninas estavam lá, e elas aguardavam a hora que eu voltava de viagem, ou coisa do tipo, que primeiro eu ia cumprimentar a minha esposa, e depois eu gastava tempo e as cumprimentava. O cônjuge antes dos filhos. Quarto, os filhos antes dos amigos. Os pais precisam investir tempo, cuidado e carinho na educação dos filhos. Os filhos são educados não apenas com palavra, mas sobretudo com exemplo. Os filhos precisam não somente ganhar presentes, mas todo mundo diz, mas ter os pais presentes. Precisamos criar pontes de amizade com os nossos filhos, ter tempo para eles, ouvi-los, orientá-los, encorajá-los e discipliná-los. Eu tenho uma filha mais velha, 29 anos. Ela me liga praticamente todo dia para que eu ore com ela, para que eu fale com ela. Eu não acho nenhum problema nisso. Daqui a pouco ela vai se casar, ela vai ter o seu marido, e aí sim ela vai ter essa dependência do sacerdote da casa, do marido, do líder espiritual da casa dela. Mas é interessante como isso ainda acontece. E não há mal nenhum. Se vocês se lembram da parábola do filho pródigo, quando o filho queria comer a comida dos porcos, e nem isso lhe era permitido comer, a uma determinada hora ele cai em si e se lembra, e diz para si mesmo: quantos trabalhadores do meu pai têm comida em abundância, e eu aqui nessa miséria? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e direi: pai, pequei contra o céu, contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho. Recebe-me ao menos como um dos seus empregados. Mas é interessante, notem bem, que o filho pródigo não se lembrou propriamente das lições que ele aprendeu, das palavras que ele aprendeu, mas ele lembrou-se da bondade, do exemplo, da atitude do seu pai, que era capaz de dar comida aos empregados com abundância. Isso marcou a vida dele. E lá no chiqueiro, ele não lembrou da igreja, do sacerdote, do templo, não lembrou nada. Lembrou sim do seu pai e da sua atitude, da atitude do pai, como ele tratava os seus empregados. Você pode marcar a vida do seu filho. Você, mãe, pode marcar a vida do seu filho.
Quantas vezes seus filhos já a viram orando? Quantas vezes seu filho já a viram de joelhos, orando, buscando a Deus, pedindo a Deus por elas? Os filhos merecem o melhor do nosso tempo e da nossa atenção. Então, os filhos antes dos amigos. Os amigos são importantes, mas você não deve sacrificar o relacionamento com seus filhos por causa do seu melhor amigo. Não faça isso. E por fim, o cônjuge antes de si mesmo. O egoísmo é a antítese do amor. Não nos casamos para ser felizes, mas é para fazer o outro cônjuge feliz. Quando a gente casa querendo ser feliz, as coisas têm que convergir para mim. Mas quando eu me caso e eu tento fazer o outro feliz, nesse processo eu me realizo e sou feliz. No casamento, o nosso alvo não é satisfazer a nossa própria vontade, mas agradar o nosso cônjuge, diz a Bíblia. O outro vem antes do eu. Renúncia do eu e investimento no outro é o caminho para a realização da felicidade conjugal. Enfrentamento dos problemas e não a fuga deles é a forma mais sensata de solucionarmos os problemas. Nossos valores dirigem nossas escolhas e ações. Precisamos ser eficientes, não apenas para lidar com as coisas, mas sobretudo para tratar com as pessoas. O cristianismo trata essencialmente de pessoas. Que possamos ter discernimento para buscar as primeiras coisas primeiro. Então, encerro minha palavra relembrando esta ordem de prioridades. Deus antes das pessoas. Pessoas antes das coisas. O cônjuge antes dos filhos. Os filhos antes dos amigos. E o cônjuge antes de mim mesmo. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o seu lar, que a sua casa seja abençoada pela aplicação dos princípios de Deus na sua família. Vamos orar. Graças te rendemos, ó Deus, e que o Senhor nos dê forças e entendimento para andarmos em caminhos que te agradem, e que possamos aplicar na nossa casa e na nossa família as prioridades do Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém. Muito obrigada, reverendo Milton. Vamos ouvir agora o conjunto Adorar-te.
sol se pôr, lentamente ao findar. Mais um dia lindo em seu viver. Se a lua você vê clareando ao seu redor, e as estrelas brilham lá no céu, agradeça ao Pai pelas coisas que Ele fez e tudo que ainda irá fazer. E se alguém que você ama E sorrir e compreender. agradeça A Jesus pelo seu viver. se honestamente o seu pão você ganhou. E alcançou seu alvo sem mentir. Se Jesus esteve todo o tempo com você e a sua amiga voz você ouviu, agradeça ao Pai pelas coisas que Ele fez e tudo que ainda irá fazer. Se alguém que você ama Lhe sorrir e compreender. Agradeça. agradeça, agradeça. Agradeça ao Pai pelas coisas que Ele fez e tudo que ainda irá fazer. Se alguém que você ama lhe sorrir e compreender, agradeça, agradeça, agradeça a Jesus pelo seu viver. Eu convido o presbítero Zé Carlos para vir aqui, fazer a oração final, o reverendo Milton para dar a bênção apostólica, e depois nós vamos sentar, tá bom? Ainda tem outra parte. Nós te agradecemos, ó Pai, por tudo quanto o Senhor fez na vida da nossa igreja. Agradecemos pelo que foi realizado através das mulheres que passaram por aqui nesses 62 anos. Nós te damos graças, ó Pai, por tudo. E pedimos, Senhor, que o Senhor abençoe ricamente essas mulheres que têm se dedicado, têm se doado nesse trabalho, têm contribuído para o crescimento da tua igreja, através das suas ações, através do seu trabalho, através das suas orações. Que o Senhor possa, ó Pai, estar abençoando ricamente a vida de cada uma delas. Nós queremos pedir que o Senhor esteja conosco também, que o Senhor esteja dirigindo os nossos passos, que o Senhor esteja conduzindo todos os nossos atos, todos os nossos planos e projetos, Senhor. Fica conosco. Muito obrigado por essa reunião, muito obrigado pela mensagem que nós recebemos, que nós possamos, Senhor, ser pessoas diferentes, pessoas conduzidas pelo Teu Santo Espírito, Senhor, que nós possamos amar o nosso próximo, dirigir as nossas orações sempre ao Senhor. Esse é o nosso pedido, com o coração cheio de gratidão, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Ficar em pé.
Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo esteja conosco, com todo o povo de Deus, especialmente hoje com a SAF da Igreja Presbiteriana de São Vicente. Em nome de Jesus, amém. Podeis assentar-vos. Agora o conjunto vai cantar o tema do nosso quadriênio, que se encerra agora em maio, né? Que formosos são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas. Até o começo de maio é esse o tema do quadriênio. E depois, quando nós voltarmos da executiva, nós traremos qual será o tema do próximo quadriênio. E logo após, nós vamos cantar o moto Todas em Pé. Ficarem aí, vamos cantar o nosso moto da SAF. Secretária. Gostaria que ninguém saísse ainda. Vamos nos assentar. É bem rapidinho nosso encerramento. Primeiramente, eu vou convidar a dona Aparecida, a Beth, para vir aqui à frente. O Zé Carlos já está, para dar a lembrancinha para o nosso preletor, que ele pensa que nós esquecemos o aniversário dele, mas nós não esquecemos. O senhor todo dia vai lembrar da gente. Todo dia o senhor vai lembrar da SAF de São Vicente. Como elas fazem parte da SAF, então elas que vão dar o presente para o senhor.
Eu disse para minha mãe se ela ia me dar presente. E ela falou que não, que eu passei da idade já. Então, mas agora me deu. Vamos ver, vamos ver. Todo mundo gosta de ganhar presente. Não tem idade. O negócio aqui tá... É aí na frente, é aí mesmo. Ah, Não tinha o que dar para o senhor. a foto aqui pelo menos não vai juntar muita formiga, né? Então, nós não tínhamos o que dar para ele, né? Então, nós demos uma caneca em nome da Sociedade Auxiliadora, pelos seus 60 anos. 60 anos, muito obrigado. Caminhando para o nosso encerramento. Então, eu quero agradecer muito com que vocês receberam o nosso convite, estão aqui, não é? É um prazer muito grande. Agradecer o Ricardo, porque a gente vê todo mundo bonito aqui, mas tem a parte que fica atrás, não é? O Ricardo, o Wanderson, que está com, acho que é o Caio lá atrás também, o Ed, que sempre está conosco, os diáconos que nos ajudam sempre, não é? E também quero agradecer algumas pessoas que não são da nossa SAF, mas vieram aqui hoje, não é? Eu estou vendo, assim, a SAF de Santos, muito obrigada. A SAF do Manancial, que estavam doentinhas, né, Lina? Mas conseguiram vir, graças a Deus. Cubatão também está conosco. Filadélfia, também estou vendo as irmãzinhas ali. Itanhaém, muito obrigada por ter aceito o convite. As irmãzinhas do nosso artesanato também estão. E o importante para nós, os homens, que nós convidamos, e eu falo que eles são amigos da SAF. Toda vez que tem um trabalho da SAF, eles estão aqui conosco, não é? Então, muito obrigado vocês que aqui estão. E agradeço muito. Agora eu vou dar a palavra para a nossa representante da Sinodal, a nossa vice-presidente, a Sandra Pena, que vem aqui à frente. E a presidente da Federação de São Vicente, a Adriana também. Gostaria que elas viessem aqui à frente, saudar a todos, em nome da Federação e da Sinodal. Logo após, todos estão convidados a descermos por os lados e irmos ao nosso salão. A paz do Senhor sobre a vida de todos. Que bênção estar aqui mais um ano, né? Depois de tantos anos juntos. E em nome da Confederação Sinodal, a Silvia que é presidente, mas eu também represento aqui. Que Deus fortaleça o coração de vocês, os passos de vocês, e que novos projetos, novos sonhos continuem. E que outras gerações se levantem continuando essa obra maravilhosa aos pés do Mestre, dependendo totalmente do Senhor e dando a prioridade, como foi pregado, ao reino de Deus e à sua justiça. Que Deus abençoe e parabéns, irmãs. Desculpa, eu esqueci de falar Praia Grande. Cleudísia. Boa tarde, minhas irmãs, meus irmãos. Deus abençoe cada um de vocês. Nossa palavra nesta tarde é de gratidão a Deus, porque Ele mesmo, quando nos chama para o trabalho feminino, Ele nos está dando a oportunidade e o privilégio de servir ao Senhor nesta sociedade, sendo auxiliadoras e irrepreensíveis mesmo. Que Deus assim fortaleça a vida das irmãs, renovando as suas forças, as alegrias, e a diretoria, toda a liderança desta igreja, sempre apoiando o trabalho feminino, e isso é muito bom, ver a igreja sendo fortalecida e renovada. Deus abençoe a cada uma, parabéns, que venham mais de 60 anos, né? Enfim, que Deus assim abençoe e sustente as irmãs. Amém? Muito obrigada. Eu quero agradecer a Rosângela, que eu soube agora que ela está na parte da fotografia. Ela que está responsável. Muito obrigada por você estar aqui conosco, tá bom?
Então, agora nós vamos descer e vamos nos cumprimentar lá embaixo e tomar um lanche que foi feito com muito amor para todas vocês. Muito obrigada por tudo.